Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potências e frações. Uma aulinha de pré-cálculo, né? Esse pré-cálculo é do livro do Paulo Boulos, um livrinho de pré-cálculo que ele tem. E esses exercícios tratam de propriedades de potência, né? Propriedades de potência junto com frações. Bem, eu vou destacar cada propriedade, né? Primeiro exemplo que nós temos ali é um produto de potências e vou destacar cada propriedade em cada exemplo para ficar mais fácil de entender a resolução, né? O que vai ser feito nesse desenvolvimento desse exercício. Por exemplo, no nosso primeiro exercício ali nós temos uma propriedade que é o chamado produto de potência de mesma base. E perceba que envolve alguns números também, né? 2, 3... x, y, x ao cubo, y à quinta. O produto de potência de mesma base, o que nós temos como propriedade? Produto de potência de mesma base, se eu tenho aqui A elevado a um expoente m, vezes A elevado a um expoente n, isso é igual a A, então conservo a base, e somo os expoentes, certo? Eu vou usar isso nesse exercício. Primeiro alguns detalhes, né? Perceba que eu vou primeiro multiplicar os números, ó. 2 vezes 3, 6. E vou buscar agora as potências de mesma base. Perceba que tem um x aqui. Esse x é o x elevado à primeira potência. Então x elevado à primeira potência vezes x elevado à terceira potência. X elevado a 1 mais 3 vezes, eu tenho aqui o y, também é uma potência, y elevado à primeira potência, vezes y elevado à quinta potência, y elevado a 1 mais 5. Fazendo a continha, eu vou ter 6 vezes x elevado à quarta potência, vezes y elevado à sexta potência. Então, 2 vezes 3, 6. X elevado à primeira potência vezes x elevado à terceira potência, x elevado à quarta potência, y elevado à primeira potência vezes y elevado à quinta potência, y elevado à sexta potência. Bem, no segundo exercício nós temos uma divisão. Nós temos aqui um produto x à terceira vezes y à quinta, dividido por x ao quadrado vezes y à terceira. No caso, qual propriedade de potência que nós temos? Nós temos uma divisão de potências de mesma base. O que seria essa divisão? Se eu tenho aqui um A elevado a M, dividido por A elevado a N, isso é igual a A elevado a M menos N. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Eu vou reescrever essa expressão de modo que eu tenha uma fração desse tipo. Perceba que isso aí é a mesma coisa que x elevado à terceira potência vezes y elevado à quinta potência, dividido por x elevado à segunda potência vezes y elevado à terceira potência. Para deixar isso aqui mais claro ainda, e aproveitando as propriedades de fração, né, já que o tema é potências e frações, eu vou separar isso aqui em duas frações. Perceba que isso aqui, ó, é o produto de duas frações. Uma fração que é o x ao cubo sobre o x ao quadrado, vezes uma outra fração que é o y à quinta sobre y à terceira. E aí eu tenho aqui a nossa propriedade de divisão de potências de mesma base. Bem, o que é o x ao cubo sobre x ao quadrado? É o x elevado a 3 menos 2, vezes, o que é o y à quinta sobre y ao cubo? É o y elevado a 5 menos 3, que vai dar como resultado, né, 3 menos 2, 1, x elevado à primeira potência, 5 menos 3, 2, y ao quadrado. X elevado à primeira potência eu não preciso expressar essa potência, né, é só x, então aqui é xy ao quadrado. Perceba que não tem parênteses, né, é o x elevado à primeira potência vezes o y ao quadrado. Bem, agora vamos falar um pouquinho de frações, né? Divisão de frações, multiplicação de frações, soma, subtração. Não tem muito segredo, mas o pessoal se confunde muito com sinais, né? Vamos trabalhar um pouquinho com esses sinais no exemplo número 3, que eu tenho menos uma fração, que é o menos 3 sobre 7,
vezes uma fração que é o 6 sobre menos 17. Bem, vamos verificar como é que fica essa continha. Primeiramente, perceba o seguinte, o resultado dessa operação, né, se eu tenho um produto de frações, uma fração A sobre B, que multiplica uma fração C sobre D, isso é igual a A vezes C dividido por B vezes D. Bem, o que me preocupa aí são os sinais. Eu vou destacar esses sinais para as nossas frações. Perceba que o que nós temos aqui, olha, é menos, né? Menos. O menos 3 dividido por 7 vezes. E essa daqui não tem o sinal, é mais. Mais, né? Uma fração positiva, mais o 6 dividido por menos 17. Então, na verdade, o que nós temos é esse produto. Vamos tentar colocar isso de uma forma que você não se confunda com o sinal. O que nós vamos fazer? Eu vou separar os sinais, né? Os sinais de cada uma dessas frações. Lembra que na regrinha de sinais, se eu tenho menos com menos, isso é igual a mais. E se eu tenho mais vezes menos, isso é igual a menos, né? Na verdade, a regra de sinais é bem clara. Um produto de sinais iguais é menos com menos ou mais com mais, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, mais com menos é menos. Bem, com isso aqui, nós podemos pensar nessa fração. Perceba que aqui, olha, menos, né? Menos com mais, a fração é negativa. Então, menos com mais, menos. Menos com menos, mais 3/7. Perceba que eu não fiz a operação da fração em si. Eu fiz a operação do sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais 3/7. Aqui é a mesma coisa. Lembra que o numerador é positivo, né? Então, ó, mais com menos, menos com mais, menos 6 sobre 17. Perceba que até o momento nós não fizemos os cálculos com os números, só com sinais, né? Menos com mais, menos, com menos, mais. Mais com menos, menos, com mais, menos. E vou continuar fazendo o cálculo com sinais. Mais com menos, menos. E agora, os números. 3 vezes 6, né? Já com produto de frações, A sobre B vezes C sobre D, A vezes C, né? Esse vezes esse, dividido por esse vezes esse. Então, 3 vezes 6. 3 vezes 6, dividido por 7 vezes 17. Que vai ser menos, né? Menos. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 17. Então, 10 vezes 7 é 70. 70 mais 49, 119. Menos 18 sobre 119. Perceba que não dá para simplificar, né? Nenhum desses números aqui, olha, 7 não é divisível por 3, 17 também não é divisível por 3, são números, os 7 e o 17 são números primos. Então esse resultado aí é o resultado dessa fração. Último exemplo nosso para trabalhar com fração e potência, uma divisão de frações, né? E uma potência de expoente negativo, né? Meio dividido por 5 sobre 2 elevado a menos 2. Vamos ver como é que fica isso. Primeiro, como seria uma potência de expoente negativo, né? Se eu tenho A elevado a menos M, isso é igual a 1 sobre A elevado a M. Então essa é a propriedade que eu vou usar para essa potência de expoente negativo. E a divisão de frações, né? Como é que nós fazemos a divisão de frações? Nós temos uma regrinha prática, você conserva a de cima e inverte de baixo. Você faz essa continha, né? Perceba que primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses. Nós temos também uma ordem de resolução, né? Resolver primeiro o que está entre parênteses, para depois efetuar a nossa potência. Então primeiro, vamos fazer a continha que está entre parênteses, que é a divisão de frações. Isso aqui vai ser igual a conserva a de cima
meio e multiplica pela de baixo invertido. 2 sobre 5. Conserva a de cima e inverte a de baixo, elevado a menos 2. E termina a continha dentro do parênteses. Aqui sim cabe umas... Aqui nós não tínhamos simplificação, mas ali nós temos. Perceba que nós temos um 2 aqui, ó. Cortar esse 2 com esse. Isso vai ser igual a 1/5. 1/5 elevado a menos 2. Bem, e aí nós usamos a propriedade de potência de expoente negativo, né? Elevar a menos 2, você inverte a base, ó. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 1. Eu inverti a base e mudei o sinal do expoente de menos 2 para mais 2, que na verdade é 5 sobre 1 é 5, 5 ao quadrado, que é 25, né, que é o resultado dessa operação. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, ajude a divulgar o canal. Muito obrigado.